Está começando mais um vídeo do Zcast. Hoje a gente vai falar sobre um clássico do Martin Scorsese, um clássico esquecido, diria eu, que é O Rei da Comédia. Era um filme que acho que ficou na mente de todo mundo depois de Coringa, as comparações que foram feitas. É claro que tinha outros filmes mais clássicos e renomados do Martin Scorsese, como Taxi Driver, que a galera falou que tinha inspiração e tal. Mas esse filme falaram que, pegaram muita coisa e etc. Mas vejo que muita gente não tinha assistido. Eu, por exemplo, foi um filme do Martin Scorsese, que é um diretor que eu adoro, tinha passado despercebido por muito tempo. A gente decidiu assistir pelo Amazon Prime, então se você tem aí, vou deixar o linkzinho pra você adquirir o Amazon Prime, inclusive. A gente assistiu e ficou mega impactado, o filme é muito bom, e eu queria falar muito sobre ele. Claro que quem dirigiu foi o Martin Scorsese, mas quem brilha muito também são os personagens, porque ele é muito uma história de personagem e aqueles filmes de interpretação. Vou falar um pouco mais sobre isso. Claro que tem o Robert De Niro, né, que é o personagem principal, com um bigodinho bizarro. Eu acho que sabe quando você raspa o bigode aqui em cima, assim, um pouquinho? Fica só o bigodinho aqui no lado aqui, assim, ó. Cara, bizarro, isso já é estranho. Desculpa se você tem, mas assim, eu já acho estranho, eu já acho um pouco... E ele interpreta o Robert Pupkin, que tem peso no roteiro, porque ele não é um nome difícil de falar, mas eles conseguem encaixar isso com a ideia do roteiro, que é muito bom. Tem também o Jerry Lewis, que faz outro Jerry, que é o Jerry principal ali, Langford, se não me engano, que ele é um apresentador de talk show, que no Brasil cresceu um pouco. A gente tem, sei lá, Danilo Gentili, todo comediante quis fazer um talk show aqui no Brasil, inspirado muito nos Estados Unidos, porque todos os grandes comediantes há muito tempo têm um talk show que fazem entrevista com pessoas e tal. Então isso é uma coisa meio que clássica lá nos Estados Unidos, e esses programas fazem muito sucesso. Até hoje tem o Jimmy Fallon, tem vários Jimmys, tem vários caras lá que são muito grandes. Tem também a Masha, que é a personagem, que ela é representada pela Sandra Bernhard, que ela é bem esquisitona, e ela também faz parte dessa trama maluco que a gente vai contar. A sinopse básica do filme começa com esse Robert Pupkin fazendo uma tramóia bizarra lá, que você descobre mais tarde que foi acomodado com essa Masha, pra conseguir entrar no carro do Jerry e trocar uma ideia com ele. Ele se mostra ser muito fã do Jerry e fala assim, cara, eu sou um comediante e eu quero muito mostrar o meu trabalho pra você, e eu quero aparecer no seu programa. E aí o Jerry fala, interessante. Fica aquela situação bem desconfortante do cara que ele... o Pupkin, ele faz uma tramóia toda pra conseguir que o Jerry fique assim, cara, tudo bem você tá aqui comigo. Mas isso não quer dizer necessariamente, você entende pela atuação dos caras, que o Jerry tá confortável com aquele cara ali. Ele meio que acha que tá numa obrigação de aceitar esse cara ali, trocando ideia com ele. E nessa discussão toda, o Jerry, ele faz um erro, que a gente vai descobrir ser um erro crasso, que acaba dando esperança pra esse maluco, que é um cara que você já entende que ele não compreende muito bem espaço pessoal, e essa ideia de você entender o espaço pessoal de uma pessoa pública, tal, tem todo um contexto assim. Ele faz aquela coisa que é meio comum de não, vamos marcar, pode crer. Não, claro, manda lá, tá aqui meu cartão, me manda lá e tal. E aí que começa a história se desenrolar. Mas qual foi a inspiração pra surgir a história? A inspiração veio do roteirista, que é o Robert Paul Zimmerman. Esse cara, ele tinha feito alguns filmes interessantes lá em Hollywood e tal, ele era um bom roteirista. Ele tava pensando num novo roteiro, e teve um caso real que inspirou esse filme, que foi... Na época tinha o Johnny Carson, que ele era um apresentador de talk show, tal, também comediante, aquela parada toda, que era extremamente famoso, porque ele tá na TV, e na década de 80 e tal, era o que bombava, né? Naquele tempo lá, a TV era parada, não tinha internet, não tinha essa diluição. Então, aquele cara era muito célebre, ele era muito incrível. E tinha um cara que era tão obcecado por esse cara, depois foi descoberto e tal, que ele tinha um diário em que ele assistia todos os programas, que era um programa diário, e ele criticava o cara, falava, o Jimmy Carson, ele me decepcionou nesse episódio, agora esse aqui ele mandou bem pra caramba. Então ele ficava criticando o cara num diário dele, numa coisa obcecada e loucura assim. Ele não chegou a fazer nada demais, só que isso, quando saiu artigos e tal, ele parou e pensou, cara, que coisa doida, né? Porque ele tá no meio, tudo bem que ele é um roteirista, talvez ele não esteja tão à frente de se tornar essa pessoa tão célebre, mas ele tá no meio de Hollywood, os amigos dele estão nesse meio. Eu vou pensando, cara, tem pessoas que estão do outro lado que a gente não tem noção de quem eles sejam. Pode ser uma pessoa muito doida que está lá, e o que ela pode fazer? E ele tentou mesclar essa ideia de você ter essa pessoa. Ele também foi estudar um pouquinho sobre aqueles caras que colecionam autógrafos, que inclusive o próprio Pupkin faz, ele coleciona autógrafos de famosos. Falei, cara, mas se esse cara seja doido a ponto de poder cometer um assassinato ou fazer algo criminoso contra alguém famoso. Ele juntou essas paradas e fez um roteiro mega perturbador. Tanto que a pré-produção foi conturbada, porque o próprio Scorsese, que tava voltando de Touro Indomável, que ele tinha acabado de filmar, e foi um trampo do caramba, ele tava mega doente, ele ficou com pneumonia, inclusive de tão pesado que ele trabalhou pra esse filme sair. Não é à toa que é um dos grandes clássicos dele, se não for o melhor dele, é um dos melhores filmes do Scorsese, mas consumiu tanto dele que tava tão zoado. Quando ele pegou aquela parada ali, ele não se interessou a primeiro momento. O De Niro chegou nele e falou, cara, olha esse roteiro, que perturbador, que incrível. Ele olhou aquilo e falou, cara, não entendi muito bem o propósito, não sei se eu gostei. Tempos depois, o De Niro chegou nele de novo e falou, cara,
aquele roteiro lá, lembra lá e tal. Parece que o Scorsese, no meio da produção, que foi incorporando um pouco mais o roteiro, entendendo a ideia, conseguiu fazer essa obra, e aí ele acabou aceitando, né? Uma das coisas que incomodava muito o Scorsese é justamente a história, porque o Scorsese, mais do que esse cara, era um cara mais famoso, era um cara que era mais célebre. Ele ficava, cara, o roteiro incomodava ele. É desconfortante você assistir o filme, porque você fala, cara, esse cara não tem limites. Ele é um cara que ele pode fazer, sabe, que é uma parada que é incômoda. E pra gente que não é famoso, parece que é uma coisa tudo ok, assim. Mas o cara que é famoso, ele deve ter experiências em relação a isso. Eu acho que é um medo real dessas pessoas, tá ligado? Tanto que o Stephen King, por exemplo, escreveu aquele livro que tem uma leitora que ela quebra as pernas do cara e tal. É um medo real e foi baseado em experiências próprias do Stephen King. Então esses caras que são muito famosos, eles têm esse medo real. Então não é à toa que incomode a própria indústria fazer isso, porque aparentemente, sei lá, uma coisa que toca eles diretamente. Uma das coisas que é um pouco triste se pensar é que esse filme ele foi um flop pra época dele, ele não foi cultuado e etc, ele acabou sendo meio esquecido na filmografia do Scorsese, o público também não curtiu, então ficou uma parada meio que, beleza, o Scorsese deu essa daí e ninguém viu. Mas ele acabou voltando por conta das comparações que fizeram com o Joker. Uma das coisas que, sei lá, se você já, como eu, por exemplo, assistiu Taxi Driver, assistindo o Joker, você fala, pô, a referência dali e tal, a fotografia, a ideia que ele mostra a cidade e tal, você fala, pô, beleza, entendi total referência. Só que vendo esse filme várias vezes, o pessoal que tava assistindo, um olhava pro outro e falava, cara, é basicamente o plot de Joker. E assim, eu posso falar pra você que sim, tem várias coisas muito parecidas, mas chega um ponto em que tem a quebra, assim, principalmente o final. A conclusão do filme e as discussões que ele acaba levantando divergem bastante uma coisa da outra, então são obras distintas, mas que tem muita coisa paralela ali. Não só, o comediante frustrado, que não compreende a realidade, ele sonha com coisas, ele pensa mais na TV, nessa parada que fica entrando na casa dele, tem problemas mentais, tem não sei o que lá. Essas coisas eles fazem uma narrativa muito perfeitinha e muito igual ao longo do caminho, mas a ideia que os filmes querem passar são bem distintas. Pra gente conseguir discutir essas coisas todas, essa distinção, por exemplo, o que o filme quer passar, pelo menos pra mim, a gente tem que falar de spoilers. Sei que é um filme antigo pra caramba, mas tem uma galera que não... Como é um filme esquecido, uma galera não viu ainda e eu acho que vale muito a pena ver. Então, se você se interessou até agora, pô, esse filme é legal, eu quero assistir, Bruno. Então, dá uma parada aqui legal, vai lá assistir o filme. Tá na Amazon Prime, como eu falei, então tá disponível aí, tá fácil. Quando você terminar de assistir o filme, você volta aqui e a gente vê essas discussões. Quem sabe a gente não complementa alguma coisa aí nos comentários e troca uma ideia. Primeira coisa, eu quero falar das improvisações. Esse filme é cheio de improvisações. Por que eu deixei aqui na parte dos spoilers? Porque tem algumas cenas que eu queria comentar e que eu acho que se você tem que ver, entendeu? Você tem que assistir essa cena porque ela é muito incrível antes de você escutar um spoilerzinho aqui, por exemplo. Uma das cenas é quando vai ter um sequestro, porque obviamente, né, tudo vai pro cacete, e o Pumpkin decide sequestrar o Jerry pra conseguir, tipo, tô com um cara aqui, eu vou matá-lo se você não deixar eu me apresentar no programa do cara. Então ele consegue fazer isso. Só que a cena que ele vai sequestrar, ele e a Masha, que também não bate bem, ele sai do carro com uma pistola e deixa a pistola cair. E isso é uma coisa improvisada, né? Não tava no roteiro necessariamente. Isso acontece e continua rodando, então fica aquela parte cômica, aquela parte bizarra que faz muito sentido pro filme. Tem uma outra parte que ele é tão doido que ele vai na casa de férias do Jerry com uma menina que ele tava apaixonado, que na cabeça dele já tinha alguma coisa, mas que ele é muito doido. Eles chegam lá, tem um cara oriental, um senhorzinho, que ele é como se fosse o mordomo da casa ali. E, cara, tem uma cena que ele vai tentar abrir a porta e a porta não abre. E aquilo faz muito sentido pra estranheza da cena. E aquilo foi sem querer, ele tava tentando abrir a porta e não conseguiu abrir. Era um erro de gravação. Um diretor qualquer poderia falar assim, corta essa merda aí, tá errado. Mas o Scorsese, ele entendeu esse peso. Por isso que eu falei que ao longo da produção ele foi entendendo o filme cada vez mais. Eu colocar essa improvisação ao longo do filme, deixar os atores mais soltos, vai funcionar muito pra causar essa estranheza ainda mais, que já tem muita estranheza no roteiro, você já fica incomodado o tempo todo, mas essa naturalidade com que os caras vão fazendo dá um peso maior. Isso é muito, cara, ganha muito pro filme, você tem que ver, essa parada é muito incrível. E claro, quando a gente vai falar do final, ele tem essa cena, ele faz o trato com a Masha, a gente vai sequestrar o cara, você vai ter um tempo com ele, porque você é loucona, vocês vão ficar juntos e eu vou conseguir me apresentar pra TV, que é meu sonho estar na TV. Tanto que tem uma hora que ele tá desassociando ali naquela loucura da mente dele, ele imagina o casamento dela com essa amiga de escola que ele queria muito se aproximar, e ele pensa, esse casamento aonde? Na TV, no meio do palco, ele tem essa pegada loucura. E aí ele vai se apresentar, e aqui quebra bastante, porque
a apresentação dele é muito engraçada. Ele não se importa em ser preso pra conseguir esse espaço. Fala, não, beleza, me prende aí, foda-se, mas eu quero esse espaço e eu quero contar o meu stand-up comedy ali, né, no palco do show. E quando ele conta, é extremamente engraçado. Mas também é muito incômodo, por vários motivos. Primeiro porque você fala, ué, ele tem talento, diferente de Joker, por exemplo. Que Joker não, ele é um perdedor, ele é um merda, ele não tem talento nenhum pra comédia. E o filme faz aquela desconstrução pra ele entender que a comédia dele é a tragédia dos outros, ou rir da tragédia. E aqui tem uma pegada um pouco parecida porque ele faz a comédia, mas se você prestar atenção no texto que ele tá falando da vida dele. A mãe é alcoólatra, não sei o que, ele vai contando a parada e a galera vai rindo porque ele conta de maneira como se fosse uma piada, com um timing muito bom, só que ele tá falando da realidade dele. Tanto que ele chega a contar o que ele fez. Ele fala, cara, vocês não sabem o que eu fiz pra estar aqui. Eu sequestrei o Jerry, etc, etc, etc. E a galera ri, se gargalha, acha incrível, acha o máximo. E a primeira coisa que ele faz depois dessa apresentação é ir no bar dessa menina que ele gostava, ligar a TV pra ela ver que ele conseguiu o que ele disse que conseguiria na loucura desassociada dele. Ele falou, não, eu vou conseguir estar na TV, eu vou conseguir ser famoso, etc. Ele mostra isso pra ela, meio que eu venci, mesmo saindo daí indo pra cadeia. E claro, depois que acaba, ele escreve um livro sobre a vida dele e ele fica famoso, porque sai na mídia que ele fez essa coisa doida. E a galera adora esse cara e ele fica famoso pra caramba. Então, no final das contas, ele fica, se eu não me engano, o filme fala que ele fica 2 anos e poucos na cadeia. Quando ele sai, ele se torna o que ele sempre quis ser, que é famoso. Ele quis ser famoso pela fama. E aí a gente entra nas temáticas que o filme traz, que eu acho que pode ser que pra época não fizesse tanto sentido. Teria que estudar um pouco mais pra entender o contexto todo daquela época pra gente conseguir fazer essa conexão toda. Mas hoje em dia eu consigo falar que faz muito sentido. Porque hoje a gente vive essa parada de celebridades que a gente até chama, não sei se chamam mais, mas a gente chamava de subcelebridades. Que é a galera que faz qualquer tipo de merda, que vira um meme e esse cara fica famoso. Ele começa a ganhar dinheiro porque ele foi um meme uma vez na vida. O que é muito doido de se pensar. E o filme tava falando sobre isso naquela época. Esse cara, se pra pensar, ele foi um meme. Ele fez uma parada que a galera falou, caraca, olha que coisa doida. E ele ficou famoso por isso. E ele conseguiu o que ele queria. Se você pra pensar, por exemplo, sei lá, o goleiro Bruno, que fez um bagulho horrível, e hoje ele é célebre, ainda assim. Parece que isso deixou ele mais famoso do que só o futebol que ele jogava antes. Tem aquela outra moça, que é a Geise Arruda, que ganhou uma mídia do caramba, ela começou a aparecer em vários programas e ficou famosa. E hoje em dia ela vive disso, ela é uma celebridade, ou subcelebridade. E é muito doido você pensar como efêmero essa parada de ser famoso. E essa ideia também que o Pumpkin parece que ele não tem vergonha de eu quero ser famoso pela fama, não quero que as pessoas me tornem famoso por uma coisa que eu faço muito bem. Sei lá, eu sou o rei da comédia. Mas esse rei da comédia não tem a comédia, ele só quer ser o rei por ser rei. Apesar de você ver no filme, o filme mostrar que ele tem talento. Se você parar pra pensar, essa adoração que existia em relação à TV antigamente, hoje em dia a gente tem a mesma coisa, só que um pouco mais diluída no Instagram, redes sociais, as pessoas veem uma vida que não é a realidade e ficam focadas naquilo. Essa pessoa é incrível porque ela fez isso até vazar alguma coisa. Eu acho que essa ideia de cancelamento que tá tão em voga hoje, que antigamente era bem menos, eu acho que tem um pouco a ver com isso. A exposição é muito grande, essa venda de imagem, ela tá muito próxima do público, e o público se sente tão próximo que ele acha que tem o direito de cancelar quem ele quiser, por qualquer motivo. Fica uma situação doentia, muito mais próxima, e parece que o filme previu isso, de certa forma. Ele conseguiu comentar sobre isso, por isso que ele é tão atual até hoje. Além disso, tem outra parada que você é pra pensar, que o filme fala um pouco, que é até onde você está disposto a ir pra atingir seu sonho. No caso dele, ele foi ao extremo de, inclusive, ser preso, cometer um crime pra conseguir o que ele queria, e ele conseguiu. Tanto que tem uma frase do filme que é muito boa, vou fazer uma paráfrase aqui, mas é alguma coisa assim: é muito melhor ser o rei por uma noite do que ser um merda a vida inteira. Essa que é a motivação dele. Ele fala, pô, se eu fizer isso, eu vou estar completo. E se eu não fizer isso, eu vou ser um merda pra vida toda. Também tem uma conversa em relação a isso. Outra diferença que eu acho muito grande com o Joker é que é claro que o filme todo ele caminha pra tragédia e ele tem várias tragédias ali, inclusive a vida do cara ser uma tragédia. Só que o Joker parece ser muito mais pessimista nesse caso, colocando a tragédia como uma coisa inevitável e ele abraçou a tragédia, ele aceitou isso. Enquanto no Pumpkin eu acho que tem uma parada um pouco diferente. Claro que ele abraça a tragédia, mas ele de fato consegue abraçar a tragédia como contando pro público isso, sabendo que não tem importância, ninguém vai se importar
se ele disser o quão merda a vida dele foi. As pessoas vão rir, se ele contar de forma engraçada, vão rir e vão dar pra ele o que ele quer ser famoso. Então, assim, é muito doido, cara. Esse filme faz você pensar em várias coisas, tem várias coisas que eu tô ruminando aqui ainda, então, se você já assistiu, também ficou com várias coisas na cabeça, comenta aí embaixo pra gente trocar uma ideia do que você tá pensando. Saber que você tem você teve uma visão de alguma coisa que eu não tive, a gente pode trocar uma ideia. Os comentários estão abertos aí, vamos trocar aquela ideia legal. E é claro, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo que a gente trouxe, não esquece de dar o likezinho, compartilha pra caramba também, manda no WhatsApp pros seus amigos, manda pra quem você quiser. Se inscreve no canal também pra você ver os vídeos novos que saem. Tem também nossos podcasts que são quinzenais pelo Anchor, tem um linkzinho aí também, você pode ir lá baixar para ouvir. No Spotify tem, qualquer agregador de podcast no seu celular, se você procurar por Zcast você vai encontrar. Continue acompanhando a gente, beijo no seu coração e até o próximo vídeo.